Bom, então, boa tarde a todos. Hoje é a primeira reunião do ano, né, do grupo de estudos, e acho que tem esse formato interessante que é uma das instituições, a gente fazer esse rodízio de instituições que vão estar coordenando a reunião. Nessa primeira reunião vai ser o grupo do Hospital de Câncer de Barretos, a doutora Edenir, que vai fazer a apresentação da reunião. Então, boa tarde, Edenir, e boa tarde a todo mundo que está assistindo aí. Acho que a gente pode começar. Né? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui apresentando, dentro de síndrome de Lynch, falando um pouquinho, na verdade, de algumas famílias nossas. Eu escolhi hoje para apresentar, na verdade, duas famílias bem atípicas, que eu queria realmente trazer isso para discussão com vocês. Não são famílias de alto risco, mas justamente por isso, na verdade, que elas chamaram a minha atenção. Tá? Então eu vou apresentar os dois casos e depois no final eu vou trazer alguns pontos que eu queria debater com vocês. O primeiro caso é uma paciente do sexo feminino de 60 anos, que teve câncer de endométrio com 59 anos, então foi um carcinoma infiltrativo, T1N0M0, e pelo fato de que a gente faz aqui o screening universal, né, o rastreamento universal, como ela teve o câncer de endométrio, automaticamente foi solicitada a realização da imunistoquímica e da instabilidade de microsatélites. Então, a imunistoquímica ela foi feita para as 4 proteínas de reparo, que são tradicionalmente estudadas, MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. E nesse caso, o PMS2 ele estava ausente. A análise da instabilidade de microsatélite não identificou nenhuma alteração, então era uma paciente cujo tumor era estável. Dado o fato de ela ter uma imunistoquímica alterada e uma história pessoal de câncer de endométrio, ela foi encaminhada para o departamento de oncogenética e posteriormente referenciada para teste genético. Então essa amostra chegou para nós no diagnóstico para a realização do teste de PMS2. Então a gente fez o teste, a gente identificou uma alteração patogênica nessa paciente. Então, era no primeiro nucleotídeo, na verdade, né, fazendo com que abolisse o códon de iniciação da transcrição. Então, transformando uma metionina, substituindo uma metionina na primeira posição por uma valina. Se a gente olha a história dessa família, na verdade, ela não tem muitos dados que chamariam a atenção, inclusive ela não preencheria os critérios clínicos para Lynch. Então ela tem um câncer de endométrio com 59 anos e um pai que teve sistema nervoso central que a gente não sabe exatamente a idade. E mais nada, mais nenhum outro caso na família que foi reportado por essa paciente. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Denise, sobre a estabilidade que veio no teste que vocês fizeram depois da imunistoquímica. Como assim? Que tipo de veio estável, não foi? Veio estável, com 5 marcadores. O que você comentaria a respeito disso? Tendo uma mutação patogênica em PMS2, como é que você explicaria a estabilidade do teste com 5 marcadores? Na verdade, o que pode acontecer, que eu até coloco no último slide como uma hipótese para explicar isso, é que o MLH1 ele pode formar dímeros com outras proteínas também, né? O MLH1 ele pode dimerizar com o PMS1, com o MLH3. Então, talvez a ausência do PMS2 não seja suficiente, na verdade, para fazer com que não ocorra o reparo. Então, por isso que continua acontecendo uma estabilidade, né? Então, a gente tem lá o dímero MSH2 e MSH6 reconhecendo o erro e a gente tem o dímero MLH1 e MLH3, por exemplo, fazendo o reparo. Então, mesmo na ausência do PMS2, esse reparo continua acontecendo. Então, mas, como classicamente na imuno a gente não testa essas outras proteínas, a gente não sabe se elas estariam presentes ou ausentes.
essa pergunta eu faço porque é um caso interessante mesmo, né? Você pode alegar, então, que o câncer de endométrio dela foi esporádico. Então, eu não sei Estou provocando você. Eu não sei se a gente pode afirmar isso, né? Ela tem uma alteração no PMS2, mas a gente sabe que o MLH1 não dimeriza só com o PMS2. Né? E o fato de ela ser estável mostra pra gente que o reparo está acontecendo, né? Não, nós estamos conversando aqui o seguinte, que isso que você falou da estabilidade justificada por outras dimerizações pode ocorrer mesmo, né? Mas isso não significaria que o sistema de reparo dela é eficiente? Exato. Então, ela está conseguindo fazer o reparo. Então o tumor dela não é ligado à mutação do PMS2 ou é? É isso que eu gostaria de trazer aqui para a discussão. Qual que é o real papel do PMS2? Qual é a real importância, né, dele? Então, por isso que eu acho que é muito interessante esse caso, né? Porque ao mesmo tempo que você fez o diagnóstico por causa de um screening universal e achou uma mutação patogênica em PMS2, quer dizer, significa que tem uma alteração hereditária aí, germinativa, né? E que foi diagnosticada pela imunistoquímica, não é isso? Só que quando você faz a estabilidade, você nota que ela tem reparo eficiente, porque você não tem a instabilidade, que é uma consequência do reparo deficiente, né? Uhum. Entendeu o raciocínio que eu estou fazendo? Então eu estou provocando mesmo a discussão. Se ela tem um reparo que é eficiente, será que essa lesão ocorreu não por problemas do PMS2 e foi uma lesão ambiental, por exemplo, ou não, né? O Fábio está falando aqui que a eficiência dos resultados... tudo bem, Fábio? Os resultados que ocorrem com cólon não se repetem em endométrio, né, Fábio? Você quer comentar isso? Eu não sei se a gente tem tanto dado assim da correspondência entre estabilidade microsatélite e imunistoquímica no endométrio como a gente tem em cólon. Quer dizer, quase que adotar uma ideia de que se na imunistoquímica você tem perda de expressão das proteínas de reparo, a gente subentenderia que tem instabilidade microsatélite. O caso que você está mostrando é exatamente contrário a isso, né? Tem perda de expressão de PMS2, mas é estável, e aí encontra uma mutação. Então, eu não sei, eu tenho dúvida aqui. Primeiro, pelo que eu entendi, a mutação comprovadamente é patogênica. É patogênica. Né? Então, por conceito, a gente diria de fato que é uma situação de diagnóstico molecular de síndrome de Lynch, porque você tem um gene do sistema de reparo com uma mutação patogênica identificada. Por outro lado, estamos falando que é uma situação de síndrome de Lynch, mas o tumor é estável. Né? Exato. Então, eu concordo com o que o Benedito falou. Eu não sei se não é uma situação rara que você teria um tumor, por acaso, numa paciente que tem uma mutação e que, eventualmente, até desenvolveu um tumor esporádico não relacionado, eventualmente, ao sistema de reparo. Essa é a interpretação aqui. Eu tenho algumas dúvidas, né? Porque, assim, do ponto de vista... que assim, eu acho que ela tem uma mutação. Ela tem uma mutação e tem uma mutação germinativa. Você pode só voltar o slide que o Fábio Campos chegou aqui para ele olhar também o que nós estamos discutindo? Volta um slide, por favor. Então, assim, ela tem uma mutação germinativa. Então, não é um dado só de imunistoquímica. Então, eu tenho uma imunistoquímica com uma análise de instabilidade e ela é uma paciente estável. Quer dizer, ela é uma paciente estável, mas a minha dúvida é se isso a nível molecular realmente é significativa essa estabilidade, ou se o fato de ela ser estável, apesar de ter uma mutação germinativa, isso é só um pensamento, não poderia eventualmente ter importância em outras questões, por exemplo, em penetrância. Você está vendo que é uma família onde você encontra uma mutação germinativa, pode ser uma mutação de novo, mas talvez não, mas eventualmente pode ser que essa característica esteja dando uma baixa penetrância, por isso que eu tenho uma família com poucos casos. Né? Então, eu não sei qual é o significado disso, eu realmente não sei, mas acho que a gente pode
teorizar algumas outras questões, por exemplo, até da importância de outros fatores ambientais modulando isso, e por ela ser estável, ela ser menos suscetível à neoplasia, não sei, né? Não sei se a gente pode classificar como esporádico, porque eu acho que academicamente a gente não pode classificar como esporádico esse caso, né? Apesar de ela ser academicamente não é. Não sei. Eu acho que academicamente não é, mas eu não sei se seria o mesmo tipo, aí já foge da minha expertise, eu não sei se seria o mesmo tipo de manejo, por exemplo, uma família com PMS2 mutado e estável do que uma família clássica Lynch. Então eu não sei se os olhos de quem olha uma família dessas, de quem está tratando de uma família dessa, não teriam que ter um olhar diferenciado em função desse resultado meio que discordante. Eu não sei se a gente tem base para dizer é esporádico, apesar de que o reparo está eficiente. Mas Então, mas o fato dela ser estável não indica, eu concordo com o Fábio, que o Fábio expôs, que o tumor, apesar do paciente ter a mutação reconhecida, o tumor, ele não precisa obedecer àquela via de carcinogênese. Ele pode surgir como um tumor esporádico, coincidentemente, numa paciente com uma mutação que você esperaria uma estabilidade microsatélite. Mas no tumor ela tem perda do PMS2 também. Então, na verdade, na imunistoquímica, ela tem no tumor a mesma mutação germinativa. Então, ela é estável e tanto ela tem a mutação germinativa quanto o tumor tem. Então, eu acho que uma das questões que eu acho que nós não sabemos é a questão da penetrância mesmo. Que outros fatores que a gente tem, isso não é só para a Lynch, é para tudo, né? Quais são as variáveis que nos levam a ter... por que a penetrância não é 100%, né? E eu não sei se isso, uma situação como essa, não pode explicar uma família onde você tem esse indivíduo que tem a mutação, o seu tumor tem a mutação também, então existe uma concordância, mas, por outro lado, a gente não tem outros casos, né? A gente tem realmente uma situação muito favorável na família. Porque, se não fosse o fato do hospital fazer o screening universal, ela nem entraria em nenhum critério, né? Você não pediria o exame para ela está numa faixa etária aceitável, né, para o câncer esporádico, e não tem uma história familiar que justifique. Então, ela foi um achado mesmo. Exato. Acho que até um campo de estudo interessante, né? Buscar esses casos para tentar identificar se isso não é um padrão, acho que é uma área interessante para a gente avaliar. É isso que eu ia dizer, Denise. Eu acho que como você tem o heredograma da família no seguinte, aí passa para a gente, por favor. Você vê que é uma família relativamente, pelo menos pelo lado da mãe, uma família relativamente grande, tem várias mulheres aí na descendência, né? Talvez começar fazendo no pai e na mãe para ver de onde está vindo isso, né? E a partir daí tentar estabelecer um padrão de segregação, não segregação de câncer, porque ela não tem caso de câncer, mas saber quem dentro da família tem a mesma alteração que ela tem, até para tentar estabelecer um padrão aí, né? Claro. Não só de câncer, mas talvez indicação de colonoscopias e outras coisas mais preventivas para essa família, né? Porque apesar do diagnóstico ter sido de câncer de endométrio, ela tem alguma coisa na colonoscopia? Não tem nada? Não saiu aqui? Você está ouvindo? Eu tô te ouvindo, eu não tenho essa informação. Então, porque independente dela ter sido rastreada pelo endométrio, a gente tem que pensar no primeiro tumor da síndrome, né, que é o cólon. Então, ver dentro da família de ordem prática, em termos de ordem prática, quem está sob risco para fazer a única prevenção que de verdade a gente sabe que funciona, que é a colonoscopia, né? Na verdade, essa família ela tá em acompanhamento junto ao departamento, então eu não acompanhei a consulta, mas imagino que os familiares já devam ter sido convidados, na verdade, a vir e já devem ter sido aconselhados também a fazer colonoscopia e os exames de rastreamento. Eu queria voltar, eu tenho uma dúvida, eu não sei bem a resposta, não me lembro
se a gente pode dizer que no endométrio a instabilidade microsatélite reflete o achado de imunistoquímica, de perda de expressão proteica, no endométrio. Porque em cólon o número de estudos é grande e praticamente se adota como uma coisa equivalente, né? Tem uma porcentagem pequena. No endométrio agora, isso no não endométrio, está validado então, da mesma maneira que o colo. Pois é aí Isso que está. Eu acho que esse é um ponto importante nesse caso. No endométrio tem vários estudos, mas não é tão conhecido ou tão certo, digamos assim, como no caso do cólon. Caso muito interessante. Hoje nós temos aqui, assistindo a gente, a doutora Maria del Carmen Mujica, do Instituto Nacional de Neoplásicas de Lima, do Peru. Ela estava perguntando exatamente isso, sobre a colonoscopia, né? Nesse paciente e nos indivíduos sob risco. E, Carmen, a Edenir acabou de nos falar que essa família está em investigação. Então, nós não temos ainda o resultado da colonoscopia. E muito obrigado por nos acompanhar, Carmen. Você tem mais algum comentário desse caso? Alguém mais tem algum comentário desse caso? Érica, Edith? Não? Quer passar para outro caso, Edenir? O outro caso também é PMS2, então eu selecionei justamente de propósito, na verdade, 2 casos de PMS2. Esse caso é um paciente do sexo masculino, 51 anos, que teve um câncer de cólon direito, diagnosticado aos 50 anos, um adenocarcinoma moderadamente diferenciado, P3N0N0. Ele preenche critério de Bethesda revisado. E, novamente, dado o diagnóstico de câncer coloretal aos 50 anos, foram realizados a imunistoquímica e a instabilidade de microsatélite. E aí, nesse caso, novamente, a gente tem a perda só do PMS2 na imunistoquímica, mas já a análise da instabilidade de microsatélite, ela mostrou, então, uma baixa instabilidade de microsatélite. Então, esse caso foi encaminhado para a oncogenética, foi feito o teste genético e a gente identificou novamente uma alteração deletéria, agora um stop codon no meio do gene. Então, eu acho que assim, é só uma coisa que a gente tem observado aqui, que eu acho que vai até de encontro ao que a literatura afirma, aqueles casos em que a gente tem a perda das duas proteínas, MLH1 e PMS2, muito raramente a gente encontra a mutação em PMS2, mesmo quando o MLH1 é o wild type. Agora, naqueles casos em que a gente tem perda só do PMS2, nosso índice de mutações é maior. Tá? A história dessa Edenir, eu estou brincando aqui com o Benedito, porque aí você tem instabilidade, mas é um padrão também low, né? Então, estou brincando aqui que é bom rever a metodologia de instabilidade, né? Que são 2 casos que você tem... Estou brincando, obviamente, mas tem 2 casos que tem perda de expressão da proteína na imuno, mas, na verdade, o fenótipo de pura instabilidade microsatélite, o outro é estável e esse é low. Quer dizer, também há uma dúvida nesse sentido, né? É que, na verdade, assim, todos os 99% dos casos que fecham a regra eu não achei interessantes para trazer. Justamente quis trazer aqueles casos que não fecham para a gente discutir. Perfeito. É só que, às vezes, a gente, quando discute, sempre fica em dúvidas de ordem até metodológica, não... Não, com certeza. Na verdade... do exame, né? Na verdade, a gente fez recentemente um estudo muito grande aqui no departamento, que é até o trabalho de doutorado de um aluno aqui do hospital, em que foram feitos 1000 casos de coloretal, imuno e instabilidade de microsatélite. Então, foram revisados aqui pelo mesmo patologista, depois revisados novamente pelo segundo patologista, e a concordância de resultados entre imunistoquímica e instabilidade de microsatélite foi superior a 95%. Então, realmente, eu não acredito que seja alguma coisa de técnica, eu realmente acho que é alguma coisa biológica. Sim. Bacana, esse dado é bem interessante, né? Uma correspondência alta, isso
valida o resultado que você está apresentando, muito provavelmente sugerindo alguma alteração biológica mesmo. Isso foi só um comentário no sentido de lembrar que algumas vezes a gente olha resultados estranhos e fica se perguntando e deve voltar no exame, refazer, etc. Mas o dado que você está dando é bem interessante. Temos algumas pessoas... Só um pouquinho, Dani. Estou olhando aqui no computador as pessoas que estão assistindo a gente. Tem o Henrique Campos Galvão, você conhece? Eu conheço, já ouvi falar. É lá de Barretos, né? A Célia Pimenta, a Maria del Carmen, lá do Peru, e a Milena, lá de Ribeirão Preto, da USP. E esse primeiro aqui, Jefferson, Diego, é isso? É daqui do Sírio mesmo, né? Nós estamos aí com algumas pessoas online assistindo a gente. Eu queria agradecer as pessoas que participam aí da reunião online e prestigiam a nossa reunião. Com relação a esse caso, Edenir, ele também é muito interessante, né? Isso mostra que a gente não tem o padrão que a gente esperaria 100% das vezes, né? Tem alguns casos que fogem à regra. Eu acho que a gente tem que admitir aí a falta de conhecimento, como você disse, biológico, para explicar isso, né? Não tem como a gente explicar isso de maneira tão clara como a gente esperaria para os casos típicos, né? Como você falou. Então, eu não tenho como falar para você por que esse paciente é um MSI low com uma mutação patogênica dentro de um gene de reparo, né? A gente sabe, uma coisa que eu estava pensando aqui, a gente sabe, como você falou, que essa dimerização ela ocorre de maneira não única, né? Se a gente lembrar daquele organogramazinho que tem das dimerizações, que foi até o Fábio que fez esse slide faz uns 10 anos, né, Fábio, você lembra? Que os dois genes principais, que é o MLH1 e o MSH2, eles estão sempre presentes, mas eles dimerizam e fazem funções cruzadas, né, com várias outras proteínas, não os genes, as proteínas, né? As proteínas de reparo, elas agem em troca única, em deleção única, em mutações, em alterações pontuais de maneira cruzada. Então, elas podem ter funções que, quando ela perde a função de reparo no erro A, o outro dímero vai lá e cobre aquele erro de reparo que aconteceu no ponto A. E aí você não vai expressar o fenótipo do reparo alterado, que é a instabilidade, né? Na verdade, a instabilidade nada mais é do que o fenótipo de que o reparo não está funcionando, né? E o reparo, na verdade, funciona, mas funciona por vias alternativas, né? Então, tem um backup ali de função que pode suprir a falta daquele gene, que no caso o PMS2 não está na gama principal daqueles 70%, 80% das causas de Lynch, que é MLH1 e MSH2, né? Sim, então, sim. Eu acho que a gente conhece pouco ainda para explicar o que está acontecendo aí. Não sei se a Pilar tem uma opinião diferente, mas a minha visão de clínico, não de biólogo molecular, para por aí. Eu acho que até você, Denir, pode explicar melhor isso para a gente. Pilar, o que você acha? Concordo. E Denir, o que você olha do seu ponto de vista molecular aí? Enriquece um pouco a nossa visão. Olha, na verdade, assim, para mim, o PMS2, ele ainda é uma incógnita, na verdade, né? A gente demorou bastante a incorporar o PMS2 na nossa rotina, justamente por ele ser um gene bem diferenciado. Então, tanto em termos assim, de função biológica, não se sabe muito. Eu estava dando uma boa busca na literatura, assim, então tem vários artigos falando de baixa penetrância, ou de ter PMS2 e não ter um fenótipo de Lynch. Então, na verdade, acho que a literatura ainda não tem um consenso da real importância. Eu até vi um paper, na verdade, questionando o PMS2, o papel do PMS2 como parte de Lynch. Então, eu acho que a literatura ainda não tem um consenso acerca da real
se a importância, a função, o significado biológico do PMS2 se equipararia aos demais genes envolvidos em Lynch. Esse paper que você falou aí, você podia comentar um pouquinho mais dele? Esse do questionamento do PMS2? Não, ele fala justamente por isso, na verdade. Ele menciona várias famílias em que PMS2 que foi identificada mutação em PMS2, que ele estava mutado, mas que as famílias não exibiam um fenótipo de Lynch, não preenchiam critérios clínicos, tinham raros tumores, ou até mesmo em famílias que não tinham tumores. Então, ele começou a levantar um questionamento acerca de se PMS2, porque já se sabe, por exemplo, que MSH6 confere um risco menor que MLH1 e MSH2. Mas ele levantou a questão de que talvez não fosse nem de conferir um risco menor, mas de nem conferir, em alguns casos, nem conferir um risco para Lynch, nem ficar dentro do mesmo bloco dos demais genes. Eu posso até compartilhar depois esse paper com vocês. Edenir, desses 1000 casos que você mencionou, você se lembra por quantos tinha alteração em PMS2? O nosso número aqui eu não lembro de cabeça, mas é bem baixo do acecamado. Puxa, não, eu não sei te dizer. Mas é baixo, né? A porcentagem é baixo, pequena, né? É baixo. Mas eu te digo que são cenas do próximo capítulo, porque esse pôster vai estar no insight. Okay. Tá, mas eu não sei de cabeça quantos tem perda de PMS2. Mas é uma frequência baixa. Não, eu não lembro o dado preciso agora, mas o nosso número é bem baixo. Tanto que quando aparece um PMS2 a gente fica meio, como você mencionou, será que é mesmo, não é? Volta no teste, faz de novo, sequencia para ver se a mutação é aquela mesma, enfim. Mas o número de identificação é bem pequeno. Então, assim, a gente começou há não muito tempo com o PMS2, porque a gente fez todo um trabalho no início de bioinformática com ele, porque ele tem, no mesmo cromossomo, tem mais ou menos 15 pseudogenes. E alguns deles são muito similares ao PMS2 gene verdadeiro. Então, tem um deles, que é o PMS2CL, em que ele tem uma homologia de sequência de mais de 90%, uma porção 3' do PMS2. E aí a gente começou a pegar os primers, os óligos que são citados na literatura, que são utilizados pelos grupos de pesquisa no mundo inteiro, e a gente viu que grande parte deles, na verdade, eles anelam também nos pseudogenes. Então isso leva a questionar se aquela frequência de mutação que eles estão identificando e relatando em estudos são mutações no gene verdadeiro ou se são mutações nos pseudogenes. Então a gente ficou um tempo... Como você vê isso hoje em termos das tecnologias para fazer o teste do PMS2, em termos de fidedignidade do resultado? Então, na verdade, assim, o que a gente fez depois que a gente verificou isso, a gente começou a tentar desenhar estratégias que a gente conseguisse fugir dos pseudogenes. Então, assim, pensando em estratégia de laboratório, a gente começou, ao invés de fazer fragmento por fragmento, a gente começou a fazer fragmentos muito grandes que conseguiam fugir dos pseudogenes. E depois, ao invés de utilizar o DNA genômico como molde, a gente passou a utilizar esse fragmento que a gente amplificou primeiro. Não sei se eu estou falando em termos muito técnicos, mas a gente faz então um PCR longo e depois faz PCRs menores. E o PCR longo você identifica com mais segurança o que você está procurando. A chance de ter uma homologia de um segmento longo é menor do que ter um do segmento pequeno. Porque a partir do... O PMS2 tem 15, 16 exons. A partir do exon 10 para frente, eu não consigo ter certeza se eu tenho um exon do PMS2 ou do PMS2CL ou dos outros pseudogenes. Então, o que a gente fez, na verdade, foi pegar regiões... por análise lá de comparação de sequências, conseguiam ser diferentes das regiões dos pseudogenes, e às vezes essas regiões estavam só a 10.000 pares de base de distância. Então a gente faz uma estratégia de amplificar o longo para depois fazer, e só assim a gente consegue acreditar quando encontra uma mutação. Por outro lado, o próprio kit de rearranjos, porque normalmente no teste genético você faz uma segunda estratégia, né? Quando você não encontra a mutação pontual, você faz o MLPA para tentar identificar rearranjo.
O próprio kit do MLPA ele tem um disclaimer que o resultado pode não ser fidedigno por causa dos pseudogenes. Então aí também a gente entra no mérito de questão que talvez eu não sei qual é o rigor que é aplicado, na verdade, quando se analisa o PMS2. Simplesmente porque é muito frequente, na verdade, você pega o paper da literatura, você olha a sequência dos primers, você manda desenhar e você reproduz. Não necessariamente você faz toda uma checagem para ver se aquilo ali está correto. E muitas vezes você pode estar identificando mutações que estão num pseudogene que não tem absolutamente nada a ver com aquela família. Então, isso me fez questionar, na verdade, quando a gente começou a ver esses primers e ver onde eles anelavam, me fez questionar um pouco da frequência do que se relata para PMS2 na literatura. Eu não sei, tem algum dado sobre essa falta de correspondência entre a estabilidade microsatélite e a perda de expressão em relação ao gene? Ou seja, será que quando a perda de expressão é no PMS2, a gente tem uma chance maior de ter fenótipos de estabilidade ou MSI low, alguma coisa assim? Porque o dado que eu conheço é o que você citou também, tem na ordem de 95% até mais em alguns estudos de correspondência, né, em tumores do cólon. Mas eu não me lembro de ter visto uma análise por proteína que está perdida versus o fenótipo. Você lembra, Benedito? Olha, não. E talvez seja uma explicação, né? Pode continuar. Não, era só isso. Talvez seja uma explicação para essa não ser 100%. Pode ser que tenha algum gene que, por não sei explicar o mecanismo, mas que a gente acaba não tendo o fenótipo de instabilidade, né? Mesmo tendo alteração e perda de proteína. Na verdade, isso é frequente para PMS2 e é mais frequente ainda para MSH6. Nos casos de MSH6 mutado, a frequência de MSI low é muito grande. Tanto é que quando tem MSI low e você tem perda de MSH2, MSH6 na imunistoquímica, nós normalmente começamos o teste pelo MSH6 e não pelo MSH2, porque o MSH2 normalmente leva a uma alta instabilidade. Então, sim, tem uma correspondência do nível de estabilidade com qual é o gene mutado. Isso é muito clássico para o MSH6. Você quer passar o heredograma para a gente, Denir? Vamos lá. Tá? Então, na verdade, quer comentar dele? Uma história bem fraquinha, né? Ele tem câncer coloretal com 50 anos, tem uma irmandade muito grande, ninguém com câncer, o pai teve carcinoma basocelular, o tio também, e aí aqui ele tem uma prima que teve câncer de mama com 46 anos. São os únicos achados, digamos assim, mais significativos da história familiar. Mas também não seria uma família, assim, na minha opinião, que me chamaria muito atenção e que me diria, olha, deveria encaminhar para oncogenética porque ela pode ter uma mutação. A gente tem casos com muitos tumores, muito mais clássicos, em que a gente não tem, na verdade, uma mutação nesses genes clássicos. Esse aí você também fez o diagnóstico pelo screening universal? Sim, esse também. Isso é interessante, né? Você veja como a história do screening universal passa a ser interessante, né? Porque você nunca encaminharia um caso como esse para fazer um rastreamento, né? E de repente você está diante de duas famílias que você trouxe hoje para a gente aqui, muito interessantes, diagnosticadas pelo screening universal, de uma mutação muito pouco comum, em PMS2, com um fenótipo familiar também pobre, né? O diagnóstico nunca seria feito pela história clínica, nem por nenhum critério, e que você está diante de mutação germinativa patogênica. Então, e você vê, tem vários irmãos aí, ó, deve ter um monte de primo, né? Aquelas famílias grandes, né? Que você pode fazer prevenção verdadeira aí, né? Em termos de segregar a mutação e identificar quem está portador para fazer as colonoscopias
preventivas. Fala, Só uma Fábio. pergunta para ela. Eu queria saber, vocês estão fazendo screening universal aí, você já tem um número de quantos doentes o screening te permitiu diagnosticar que não tinham os critérios clínicos que identificariam a pessoa como Lynch ou não? Entendeu a pergunta? Eu entendi a pergunta. Eu acho que a gente vai ter muito em breve essa resposta. A gente está analisando agora esse dado de toda essa casuística. Eu acho que muito em breve a gente vai conseguir ter essa informação. Eu ainda não tenho esse dado em mãos, mas com certeza é um dado que a gente vai ter. Eu acabei de ver um trabalho lá no Exner, que eu vou ter, foi a semana passada, foi apresentado pelo Matthew Kaleidi. Não sei se vocês conhecem. O Matthew trabalha com Church lá na Cleveland Clinic. Inclusive, eu já o convidei para o meu congresso, ele vai estar aqui no ano que vem conosco. Ele vai vir no Insight. Vai ver no Insight também, exatamente. Matthew é uma pessoa ótima, né? E ele apresentou um trabalho que ele ainda não publicou, que ele mostra que a porcentagem de diagnóstico pelo screening universal é tanto maior quanto menor a idade do doente. Né? Ele chega a maior diagnóstico nos doentes abaixo de 50 anos. Que teoricamente contradiz um pouco o que se recomenda para o screening universal. Que a recomendação do screening universal começou abaixo de 70 anos e hoje o mundo está falando, não, faz para todo mundo. Né? Mas a efetividade do screening universal aumenta com a diminuição da idade. Isso é um dado importante também. Né? Então, quando você fizer o levantamento desse número da casuística de vocês, é interessante você verificar por idade quanto que você está diagnosticando a mais ou não. Esse é um dado que eu acho que é interessante para a gente ter aqui no Brasil. No nosso meio, principalmente. Né? Eles estão fazendo já há algum tempo isso aí lá, em Barretos. Eu lembro quando eu estava lá na Oncogenética que isso começou, né, Denê? Está fazendo já alguns anos. E como eles têm uma casuística imensa e seguem protocolos rigorosamente, eles vão poder responder essa pergunta no nosso meio, né? Em termos de qual é a acurácia de você fazer o screening universal em faixas etárias diferentes. Pode-se cortar a faixa etária em diferentes patamares para você saber quanto que você esperaria encontrar em diferentes faixas etárias. O que você está falando é a pura verdade. Quanto mais jovem, maior o risco. Só que quando você tem um câncer de cólon abaixo dos 50 anos, você já preenche o critério de Bethesda. Então você já tem uma indicação de fazer, não por screening universal, mas aí você já está fazendo por indicação de critério. Então, eu acho que o conceito de screening universal, pelo menos na minha cabeça, é fazer a busca sem critérios que indiquem a realização do teste, né? Porque se você tem um teste abaixo de 50, você já tem um critério que indica, deixa de ser um universal, passa a ser indicação pelo teste, pelo critério de Bethesda, entendeu? Por isso que a ideia entre 50 e 70 anos, hoje é o grande gancho para você sair do critério de Bethesda, né? E ao mesmo tempo ter maior sensibilidade na busca. E quanto mais você sobe na idade, menos especificidade você tem, né? Então, quanto mais frouxo o critério, mais difícil vai ser você achar um caso. Por isso que se questiona fazer acima de 70 anos. Né? Tanto é que o Fabinho estava falando aqui, ele leu recentemente, que o consenso hoje é fazer de 70 para baixo. Não é isso, Fábio? O consenso europeu publicou, acho que recentemente, eles sugerem 70 anos. Nós até discutimos isso, né, no consenso brasileiro agora, da Annelise, do GTG. E essa foi uma pergunta que foi votada, se as pessoas achavam que deveria manter abaixo de 70 ou fazer em todas as idades. E aí ainda ganhou manter com 70 o limite, porque acima disso é o que você falou. Na verdade, se você sobe na idade, a chance de você encontrar diminui. Então, em termos de custo-benefício, perde a eficácia. Mas você sabe que eu acho que a gente não tem essa resposta no nosso meio. Por isso que é importante que o Fábio Campos falou, Denise, de você tentar dar essa informação para a gente com uma casuística que é grande. Você tem aí que você possa pelo menos orientar essas faixas de positividade de acordo com a idade. Eu acho que instituições como vocês, como o ICESP, como a Camargo, eu acho que colaborações nesse sentido poderiam ser muito enriquecedoras no nosso meio, né? E aí a gente volta naquela história do nosso registro lá
institucional, né, de tentar juntar casuísticas para atingir números expressivos para a gente poder responder essas perguntas. Porque a nossa população é completamente diferente das populações estudadas hoje na Ásia ou nos Estados Unidos, né? Até na Europa, apesar de a gente ter uma forte influência europeia, mas a gente não pode generalizar um achado que nós temos do lado atlântico com os nossos resultados aqui. Então, acho que a gente tem que ter essa busca de tentar estabelecer os nossos próprios números aqui. E a única maneira de fazer isso é juntando esforços, né? Com pessoas que façam um trabalho sério e que tenham casuísticas expressivas. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente responder essas perguntas. Organização de banco de dados e colaborações, né? Quer comentar alguma coisa, Pilar? Acho que é nessa linha mesmo da necessidade de estabelecer colaboração. E eu acho que talvez, além das situações excepcionais, quer dizer, além das situações, acho que mais simples, não é mais simples, ou de mais corriqueiras e definições de utilização prática, como definir faixa etária, tudo mais, acho que a colaboração é muito importante para a gente conseguir avaliar, principalmente as mutações menos frequentes. Então, dificilmente com alguma instituição isolada vai conseguir ter dados sobre PMS2, porque é uma mutação infrequente, seja em colo retal, seja em ovário, seja em endométrio. Então, a gente precisa, acho que focar nessas que são menos comuns para conseguir juntar a casuística e conseguir aí sim chegar a uma conclusão é fundamental, senão nós não vamos conseguir ter conclusões nessas situações mais raras, né? Outra coisa que eu estava pensando aqui, Dani, é que quando você começa a chegar na exceção, é que você está cansado de ver o corriqueiro, né? Que são os dois casos que você trouxe hoje aqui, né? Você trouxe dois casos fora do padrão, totalmente fora do que a gente vê no dia a dia, justamente porque você já está chegando num número de casos aí que permite você achar a raridade, porque, você entende? Porque quando você começa a fazer, você só vai ver MLH1 e MSH2, entendeu? Quando você começa a refinar, fazer um fine tuning da sua busca, é que você chega nessas exceções que a Pilar falou, né? Mas aí começa a tua pergunta, para você juntar casos das exceções, para você juntar os casos das exceções, só colaborando, né? Érica, perguntas? Faça uma pergunta. Nenhuma pergunta? Eu queria aproveitar para tirar uma dúvida aqui. Quando a gente tem um resultado de imuno só com perda de expressão de MLH1, tem aquela dúvida se é por um fenômeno epigenético, né, estudar metilação e tudo mais. Mas qual é a porcentagem das vezes que de fato existe mutação no MLH1 e que eu só tenho perda da expressão do MLH1 na imuno? Porque não sei se é coincidência, mas a gente tem visto a associação da perda de expressão, né, do MLH1 com PMS2. Então, quando tem a perda de expressão dessas duas, é sugestivo de que seja no MLH1. Diferente, quando é só no PMS2, geralmente o gene alterado é o PMS2. Agora, quando vem só o MLH1, eu estou perguntando, eu vi uma paciente ontem, de 40 anos, operada com T4, invasão do pâncreas, sem história familiar e que tem perda de expressão só do MLH1. Jovem, sem história familiar, mas só com MLH1, perda de expressão. E eu já até outras vezes conversei com o Benedito isso, qual que seria o próximo passo, porque acho que nem todo mundo está fazendo instabilidade microsatélite. Eu até achei interessante vocês terem esse dado tão robusto e está fazendo em todo mundo, porque traz informações adicionais, né, em termos de compreensão do que está acontecendo. Às vezes a gente não faz e atribui o resultado só ao dado da imunistoquímica, mas eu acho que os dois casos que você mostrou nesse sentido são bem, demonstram bem isso, que tem uma certa importância a gente olhar até para entender melhor o que está acontecendo, né? Então, quando é só do MLH1 na imuno, como é que você tem conduzido, Edenir?
Na verdade, assim, só comentando antes o que você falou, eu acho que a Imuno e o MSI se complementam, eu acho que eles dão informações diferentes. Eu acho que o MSI ele dá uma ideia para a gente de como está lá dentro a célula, qual é a estabilidade do genoma, na verdade. E a Imuno, ela serve muito para guiar o teste, né? Se você só fizer o MSI, você não vai saber nem por que gene começar, você vai ter que fazer tudo. Então, na verdade, eles caminham juntos. No caso de perda só de MLH1, eu novamente vou para aquela questão dos dímeros. Eu acho que nesse caso, o MLH1 ele está dimerizando com alguma outra proteína que não é verificada na Imuno, porque na Imuno a gente faz só para as 4 tradicionais. Porque mesmo nos casos com metilação de MLH1 ou com BRAF mutado, que levaria a uma causa esporádica e não hereditária, normalmente a gente tem a perda da expressão do parzinho. Você tem a perda da expressão do MLH1 e do PMS2. A perda da expressão dele isolada, na minha opinião, levaria a pensar realmente que ele está dimerizando com uma das outras proteínas. E nesse caso, na verdade, a nossa conduta é, toda vez que tem perda de MLH1, é fazer o BRAF V600E, e se o BRAF está normal, está wild type, é fazer o sequenciamento inteiro do gene, mesmo que a perda tenha sido só dessa proteína. Ok, obrigado. Acho que com o BRAF a gente acaba ajudando um pouco, né, nessa investigação. Uhum. Tem alguns comentários aqui das pessoas que estão assistindo. O Henrique falou que está em Belo Horizonte, está assistindo de Belo Horizonte, apesar dele trabalhar com você em Barretos, né, Denir? Tá. E ele está falando que não podia deixar de prestigiar você aqui. Você vê que ganhou ponto positivo. Ele está falando também que é importante notar que não tem história familiar significativa nessas famílias que a gente já comentou. A Maria del Carmen, lá do Peru, está dizendo que eles têm tido lá pacientes muito jovens, com 21, 25, 30 anos, com câncer de cólon direito e com estudos negativos para a instabilidade de microsatélite, sem perda de expressão de nenhuma proteína. E tem visto pacientes também que perdem a expressão de PMS2 na imuno e que tem MSI low, que é a mesma situação que você mostrou nesse último caso, e no caso de endométrio não era nem low, né, era estável. Então você vê que é uma coisa que não é um achado único, né? Tem outras pessoas vivendo a mesma situação, o que nos leva a crer mais uma vez que a gente deveria colocar essa busca do PMS2 sem expressão, sem instabilidade de microsatélites, como uma pergunta a ser feita em um projeto aí futuro, né? Em termos de colaboração, porque só colaborando para a gente juntar uma casuística significativa. A Célia Pimenta, Edenir, pergunta para você se o screening universal é feito a partir da imunistoquímica, da instabilidade de microsatélite ou dos dois? É dos dois, na verdade. Aqui a rotina na verdade, todos os casos operados aqui no hospital, automaticamente na patologia, eles já são direcionados para imunistoquímica e para instabilidade de microsatélite. As coisas acontecem simultaneamente. O bloco chega na patologia, ele é cortado, lâminas vão para a patologia para fazer imuno, e as outras lâminas vão para o diagnóstico para fazer extração de DNA. Isso acontece simultaneamente. Isso é tanto para cólon quanto para endométrio? Tanto para cólon quanto para endométrio. Deixa eu ver se tem mais alguma orientação aqui. E os participantes são esses que nós já falamos, né? A Milena, lá em Ribeirão. A Daíse também está assistindo, a Daíse Sass, do Laboratório Genotyping. A Carmen, lá do Peru. A Célia, da Unifesp, e o Henrique aí de Barretos, que está em Belo Horizonte. Nós temos 5 minutos
para terminar, eu queria saber, Denir, se você tem algum comentário adicional a fazer, se você gostaria de colocar algum outro slide, fique à vontade. Na verdade, meu último slide eram de coisas que a gente já comentou, né, que eu queria só enfatizar a importância do rastreamento universal, a importância das peculiaridades, na verdade, do PMS2. E realmente eu concordo com o que você falou, Benedito. Eu acho que quando a gente está falando de câncer hereditário, a gente já está falando de coisa rara, né? Quando a gente está falando do PMS2, a gente está falando da raridade dentro do raro. Então eu acho que para a gente entender melhor é só a gente se unindo e trabalhando juntos mesmo, juntando esforços, juntando casuística. Só assim a gente vai entender mais, contribuir mais para a ciência e contribuir mais para o manejo do paciente. Eu queria falar algumas coisinhas para terminar nesses últimos 3 minutos. Primeiro que o nosso website do GET, ele tem sido renovado e tem algumas partes bem interessantes, novas, que já estão funcionando. Uma delas, que eu queria falar para todos que estão assistindo a gente aqui, é que nós estamos disponibilizando online todas as newsletters que foram feitas desde 2003 da fundação do GET. São newsletters de 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10. Deve ter umas 300 newsletters que eram os resumos escritos das reuniões. Que a Érica fazia a ata da reunião, que está aqui presente, a Érica Santos, e depois transcrevia essas atas em uma newsletter e publicava a newsletter no site. Essas newsletters geraram 2 livros, que foram publicados, um terceiro livro ficou pronto, mas não foi publicado por problemas logísticos, mas estão disponibilizadas todas essas newsletters de forma aberta no website do GET. Então, quem tiver interesse em ler as reuniões desses 7 anos, estão todas lá. Em 2014, mudou o formato do GET, então as reuniões estão disponibilizadas em vídeo. Todas essas nossas reuniões de 2014 e agora de 2015, elas ficam disponíveis para serem assistidas a qualquer momento. Quem quiser entrar lá e assistir a reunião que já passou, pode entrar, que ela vai estar lá organizada por tema, por dia, por quem apresentou. E além da possibilidade de assistir por streaming, você pode assistir pelo celular, pelo seu computador, em qualquer lugar que você tiver, desde que faça um cadastro prévio aqui no Círio, aqui na telemedicina. Então essa era uma coisa que eu queria dizer. Outra coisa é a disponibilização de artigos interessantes, como esse que você falou que vai disponibilizar para a gente. Eu vou pedir para você depois passar para o Jefferson, para a gente colocar ele disponível, anexado na reunião de hoje, como artigo interessante para leitura, porque eu acho que isso enriquece também quem quiser se aprofundar um pouquinho na bibliografia do que foi apresentado. Aliás, isso é uma coisa que a gente pode começar a fazer daqui por diante, anexar à reunião literatura correlata, para quem quiser ler. E mais uma coisa é que nós abrimos o fórum no website. Então, nós estamos hoje, o Jefferson me passou ontem um número que a gente vai confirmar ainda, mas nós estamos com mais de 300 membros do GET. Esses membros todos receberam login e senha por e-mail para poder entrar numa área fechada, que só é acessível por login e senha, para ter acesso, principalmente, entre outras coisas, a um fórum. E foi aberto um fórum por tópicos de doenças. Então tem o fórum de síndrome de Lynch, tem o fórum de mama-ovário, tem o fórum de Li-Fraumeni, e assim por diante. E cada fórum tem um coordenador, que já está nomeado, e esse coordenador, aceitando essa coordenação, ele fica responsável por fazer o gerenciamento desse fórum sobre aquela determinada síndrome, para responder perguntas de casos clínicos, discussão de casos. Então, isso está funcionando já no website do GET. Eu acho que é uma coisa muito interessante e que pode ajudar muita gente que não possa assistir a reunião ou tenha caso clínico para discutir, sempre coordenado por uma pessoa mais experiente naquela determinada síndrome ou naquela determinada doença hereditária. Então eu queria falar essas 3 coisas do website. O website está ficando muito interessante, mas está sempre em construção. E a gente aceita sugestões também
de quem quiser colaborar em termos de ideias ou de ajudar a gente mesmo em termos de braçal para fazer o website funcionar. E eu não poderia deixar de falar para terminar a reunião, nós estamos em cima da hora, do nosso congresso do Insight, que vai ser de 18 a 20 de junho. Nós já estamos com 70 inscritos, o programa já está confirmado, está disponível no website do congresso, que é 2015insight.com, e inclusive a lista dos abstracts aprovados também está no website do Insight. Quem quiser ter acesso também, são trabalhos muito, muito interessantes. Inclusive, a gente fez uma avaliação dos top 3, os 3 trabalhos mais interessantes que foram enviados como abstract. Tem alguns muito interessantes, entre um desses 3, só para citar, uma vacina para a síndrome de Lynch, baseada em peptídeo de reparo. Eu achei muito interessante isso, desenvolvido lá por Heidelberg. Então, todos que estiverem assistindo ou participando aqui da reunião, divulgar o nosso Congresso do Insight, para que a gente possa ter o máximo possível de disseminação de informações nessa área. Muito obrigado, Edenir, pelos 2 casos, eu acho que foram muito interessantes. Você está de parabéns aí pelo trabalho que você faz em Barretos. Fiquei muito feliz de dar certo a nossa reunião hoje, que foi uma tentativa nova, né, Pilar? Que a gente está tentando de descentralizar a reunião para deixar a coordenação em outros centros. Eu acho que preencheu totalmente as minhas expectativas, tanto do ponto de vista técnico. Parabéns aí pelo pessoal da telemedicina de Barretos e muito obrigado ao pessoal aqui do Sírio, que sempre tem sido muito solícito com a gente, e ao Jefferson também, que fez toda a organização dessa pré-reunião aqui para que ela acontecesse de maneira adequada. Então, as palavras últimas são suas aí, Denir, você fecha a reunião, e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, de trocar experiência com vocês e ouvir os conselhos, as experiências e as dicas de quem trabalha com isso no dia a dia, na verdade. Foi um prazer ter apresentado e realmente obrigado pela participação de todos. Então está encerrado. Muito obrigado.